Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Estamos com a lição de número 8, que tem como tema central a supremacia de Cristo. O verso para memorizar diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Colossenses 1, versos 15 a 17. O tema da lição de hoje é o princípio e iniciador. E já começamos com a pergunta de número 6. Leia Colossenses capítulo 1, verso 18 e responda: o que significa dizer que Cristo é a cabeça e o princípio? Como essas ideias estão conectadas? Colossenses capítulo 1, o verso 18. Então temos em Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Portanto, respondemos que Cristo é o começo e o líder da nova criação. Como cabeça e princípio, ele é a origem, o sustentador e o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer. Em hebraico, as palavras traduzidas como cabeça, que é rosh, e princípio, que é reshit, estão relacionadas. A primeira ocorrência de reshit nas Escrituras aparece em Gênesis 1:1, onde diz: no princípio, reshit, Deus criou os céus e a terra. Jesus é a cabeça da humanidade e da igreja, não apenas por causa de sua encarnação, mas também porque ele é o Criador. Em grego, a palavra traduzida como princípio, arte, tem um significado bastante amplo. Em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja e, portanto, a cabeça dela, da mesma forma que é o princípio ou o iniciador da criação. Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também, por meio de sua ressurreição, em Romanos 6, verso 3 e 4, o originador da nova criação. Como o salário do pecado é a morte, sua vitória sobre a morte demonstra tanto sua vitória sobre o pecado, quanto seu poder de nos recriar à sua imagem. Isso explica porque Cristo é chamado de primogênito dentre os mortos. Sobre o significado de primogênito, veja o estudo da segunda-feira. A ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não sendo a primeira, pois Moisés foi o primeiro a ressuscitar, o que explica o conflito entre Miguel e o diabo a respeito de seu corpo. Veja Judas 9. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Vamos revisar as razões que Paulo apresentou para a supremacia de Jesus. Primeira, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Segunda, ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Terceira, ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Quarta, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quinta, ele é o iniciador da criação e da nova criação. Sexta, ele venceu o pecado e a morte,
garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. E sétima, Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da Igreja. O que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em tua vida? Senhor bendito, poderoso, Criador dos céus e da terra, nós sabemos que muito em nós precisa ser modificado, transformado. Muito de nós precisa ter o Senhor como o princípio. Nós somos fracos, somos dependentes e somos pecadores, mas queremos te pedir, por favor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a vencer, porque sem ti não podemos nada, mas por ti temos a certeza de que somos vencedores. Dá-nos um dia de paz, de alegria, de bênçãos. Rogamos, atende aos clamores do teu povo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão debilitados, desempregados, com problemas familiares. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja em nome de Jesus. Amém.